Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Está começando mais um SurtoCast para comentar sobre mais um assunto relevante do mundo olímpico. Está sempre aí quinzenalmente para falar dos assuntos mais relevantes do mundo olímpico. E antes de falar do nosso tema de hoje, né, tem que falar da vinheta, né? No último SurtoCast eu fui indelicado e nem comentei que a gente tem uma vinheta nova, uma vinheta bonita, que a gente teve a honra de ter o narrador do Sport TV, Sérgio Arenilas, fazendo pra gente, assim, pô, muito obrigado, Sérgio, por essa contribuição pra gente, pô, valeu mesmo. E vamos falar agora do assunto de hoje, né? O assunto de hoje é sobre Tóquio 2020, né? Todo mundo já tá na expectativa, né? Pelo menos eu, que adoro esportes olímpicos, eu creio que você também deve estar muito ansioso, porque o comitê organizador dos Jogos divulgou os horários de todas as modalidades olímpicas. E tivemos algumas surpresas, né? Agradaram alguns, desagradaram outros. E vamos falar detalhadamente das mudanças mais notáveis, as mais bizarras, né? Vamos discutir tudo isso certinho. Antes de mais nada, vamos chamar agora nossos integrantes da mesa redonda virtual, que vamos debater esse assunto aqui com vigor, com vontade. O primeiro é sempre ele, Regis Silva, o mestre, o mago supremo do surto olímpico. Regis Silva, cara, tudo bom? Olha uma perguntinha para você. Você gostou dos horários, assim? Tem algum horário que você já está programando para assistir a determinada modalidade? Bom dia, boa noite, boa tarde, Marcos, Daniel. Exagero, né? Pouco exagerado. Mas, enfim, cara, assim, não para prestar direito, assim, ainda os horários, né? Olha, assim, só me foquei mais naquela coisa das bizarrices e dos horários, tipo, você vê assim, meu Deus, como é que esse povo vai conseguir disputar, ou botar um despertador embaixo da almofada, do travesseiro de cada um? Olha, tem cada coisinha que vou te contar, viu? Mas, aquela coisa, né? Quando sai o calendário, o horário é que nem a gente pensa assim das leilões da Série A, né? Se a tabela, rapaz, tá chegando perto. É isso aí, tá chegando perto, né? Agora nosso outro integrante da nossa mesa redonda virtual é Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, tudo bom? Já tá se programando aí para os eventos que você vai assistir, com os horários? Olá, pessoal, saudações a todos os ouvintes. Saiu a tabela básica, né, digamos assim, fazendo uma comparação, uma analogia aí com quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro da CBF, sai primeiro a tabela básica, depois a tabela detalhada. Saiu a tabela básica, né, com os horários de Tóquio, né, ano que vem, quando a gente já tiver as equipes de esportes coletivos, já os competidores de esportes individuais infinitos, a gente já vai ter detalhadamente já os horários de cada prova, de cada jogo. Bom, Tóquio, né, Ásia, pra gente, né, que tá aqui no Brasil, os melhores horários são aqueles noturnos ou diurnos, né? A madrugada pra gente é pesado, mas, por exemplo, pra gente a natação, as finais da natação, como ser à noite pro nosso horário, né, por exigência até da TV americana, que a gente vai falar mais à frente, pra gente foi ótimo. Para os competidores talvez não tenha sido tanto. Então, e quando saem os horários eu já fico realmente também como vocês, já fico naquela expectativa, meu Deus, natação de noite vai ser legal, não sei o que, já fico imaginando, né, como é que vai ser eu acompanhando também os jogos, né, as competições. Vamos lá, falta pouco mais de um ano aí, tá chegando perto. É isso aí, vamos já começar todo o vapor aqui no SurtoCast. E vamos falar do primeiro assunto, né, que é as exigências da TV americana. Como vocês sabem, a TV americana, a NBC, né, investe uma grana considerável, né, para ter na sua programação os Jogos Olímpicos, né, e acaba mudando alguns horários, né. O da natação já aconteceu em Pequim, de ter as finais de manhã, né, que teve o Michael Phelps, o grande astro, conseguiu as 8 medalhas de ouro com aquelas finais de manhã, no horário local, né, e à noite, né, no horário nobre para os Estados Unidos, né, a gente deu sorte, porque o fuso horário é parecido, então também via as provas de noite. Agora em Tóquio vai ser a mesma coisa, finais de manhã, e apesar da TV japonesa querer também ter as finais do natação horário nobre, mas não conseguiu aí no leilão aí, né, que o COI fez, a TV japonesa infelizmente não conseguiu. Mas
teve outros esportes também afetados e o basquete, né? A gente vai até falar depois mais detalhado sobre essa bizarrice que foi feita aí do basquete, né? Que a final do basquete masculino, a disputa do ouro vai ser antes da disputa do bronze. Isso aí é bem estranho, bem complicado assim de você digerir. Isso nunca aconteceu na história olímpica. E eu pergunto a você, Regis, será que as exigências da TV americana não estão um pouquinho demais não para mudar, por exemplo, um jogo de basquete, uma decisão de ouro, ficar antes da decisão do bronze? Marcos, velho, tipo assim, eu não me surpreendo mais com nada que venha da NBC nesse sentido, né? Claro, sabemos que a NBC é a maior parceira do COI, investe uma grana, com perdão da palavra, do caralho, acho que é mais de $1 bilhão, quase 4 bilhões de reais, no acordo que vai até 2032 de transmissão, em verão e inverno. Mas eu acho que aquela coisa, né? Como tem aquela frase virou na internet, o meme, né? A Pablo Vittar dessa vez foi longe demais. Eu acho que dessa vez a NBC foi longe demais. Porque olha, essa de botar o jogo do bronze, do ouro, antes do bronze, só para favorecer o horário, é de uma. Não sei, não consigo. Você botar o ouro antes do bronze, eu não consigo definir. É tipo uma violação maior do que essa. Você tem que atender. Tudo bem, a questão da natação, você vê, né? A natação, até como você falou, né? A briga com a NHK, né? Que é local do Japão, que cria finais de noite, né? Amanhã aqui nos Estados Unidos. Mas a NBC acabou vencendo o braço de ferro e botando à noite, manhã no Japão. Também, que aconteceu aqui no Brasil do vôlei de praia, né? O vôlei de praia a final começava meia-noite, por causa do horário lá da Costa Leste, que é o horário que eles botam o prime time, né? O dito. Estava 1 hora atrás, né? Não, 2. Era 1 hora atrás lá em verão. Aí começava às 11 da noite, né? Assim como nas ginásticas também botam os horários, alteram. Tudo para botar no horário mais favorecido da audiência, que é o que vale mais. Mas acho que, cara, foi muito longe, velho. Sempre tentou mexer aqui e acolá. Você nem mencionou, vamos também outro exemplo, que tentou mexer, mas não conseguiu. Foi no Rio que tentou alterar a ordem de Philly, né? Que os Estados Unidos foi top 40, né? Nos 40 primeiros para desfilar, os Estados Unidos tentou. Só que eles queriam alterar para inglês, porque para segurar a audiência, coisa e tal, até o final, né? Que os Estados Unidos normalmente em inglês é lá pro final. E em Tóquio tende a se agravar, que se eu não estou muito enganado, lembra que eu postei durante a abertura de 2016, Estados Unidos vai ser um dos primeiros, vai ser o quinto a desfilar de acordo com o idioma japonês, se eu não salvo engano. Ou seja, não sei até quando a NBC vai ficar metendo o bedelho e montando o calendário de acordo com os horários e tal, dos esportes que considera principal, né? Natação, basquete, ginástica. Mas esse do ouro com bronze, o bronze e depois do ouro é de uma ofensa gigantesca. Você me lembrou bem, né, que eu tinha achado que o pior que tinha feito a TV americana foi, jogos de vôlei de praia meia-noite, né? Meia-noite não, né? A 23h59, né? Começava, segundo o calendário olímpico do Rio de 2016. E, ficou pior. Esse aí foi muito pior mesmo. E, Daniel, o que você acha aí dos horários, esse horário do basquete, da natação? Eu acho que até a gente, por mais estranho que seja, a gente até gosta, porque fica também no horário nobre pra gente, né? Falando do basquete, eu estava olhando até aqui a programação do basquete. Realmente, vamos lá. Tem aquele ditado popular que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, isso aí não é só na Olimpíada, isso aí, as competições esportivas de uma maneira geral. Quem tem grana é que vai mandar, quem tem grana escolhe a música. Mas realmente é bizarro a disputa do ouro ser antes da disputa do bronze. Mas eu estava olhando aqui a programação do basquete, o basquete ele vai começar no domingo, ele não começa no sábado, né? Como outros esportes coletivos, vôlei, handball, eles começam no sábado, e tradicionalmente os esportes coletivos começam no sábado. Mas o basquete ele vai começar no domingo, dia 26 de julho. Né? O vôlei, o handball, por exemplo, vão começar no dia 25. Então, já que a exigência da TV americana era que o ouro fosse, a disputa do ouro, né, que muito provavelmente vai envolver os Estados Unidos, vai ser antes do bronze, então, por que não começar as competições de basquete no sábado, para que
a disputa do bronze fosse antes da disputa do ouro. A disputa do bronze fosse na sexta, no dia 7 de agosto, né? E aí o ouro podia ser no dia 8 de agosto, tranquilamente. Sobre a natação. A natação, pra gente, como vocês falaram, e eu até falei na minha primeira intervenção, pra gente tá ótimo, maravilhoso. O problema é pros atletas, né? Porque vão começar às 10h30 da manhã, hora local. Então aí tem toda a preparação, você tem que acordar, é o café da manhã, aí você vai lá pro centro aquático, tem um aquecimento. Então você imagina que horas os atletas vão acordar para toda essa preparação, né, antes de competir. Uma final, não é uma eliminatória, né? Mas a questão é que, mesmo com essas bizarrices, mesmo com essa exigência da TV americana, acho que no caso do basquete, a competição poderia ter começado no sábado mesmo, né, que também houve essa alteração. Então eles poderiam antecipar o início para que fosse feito organizado da maneira tradicional mesmo. Para quem gosta de superstição aí, eu acho que o único ouro brasileiro na natação foi numa prova de manhã, que foi a final dos 50 livros com o Cielo, né? Então, você gosta de se apegar a coincidências positivas aí, então é um bom sinal, então, a natação acontecendo de manhã lá no horário local de Tóquio, né? E se não me engano, o ouro do Cielo foi numa sexta-noite. E eu lembro que tinha muita gente que acompanhou já na balada. Tava vendo lá no bar, no restaurante, viu o ouro e vibrou lá. Se eu não me engano, foi uma sexta-noite. Então, a gente vai brigar muito com isso, né? Durante jogos, principalmente quando tiver as provas na sexta e no sábado. A gente vai falar muito da prova da balada, né? Foi um exemplo. O ouro do Cielo foi numa sexta-noite. Vai ser literalmente a balada olímpica. Isso mesmo. Galvão gostava disso, de fazer balada, pra chamar um DJ pra apresentar as provas, né? Tóquio enlouqueceu! Nesse nível. E, agora vamos falar do basquete, né? E se só, que acho que é a maior bizarrice da história dos esportes olímpicos, né? Ter uma disputa do ouro antes da disputa do bronze, né? E, além disso, a FIBA mudou o formato, né? Por eu ter falado que o Daniel falou bem que começa um dia depois também, porque diminuiu o número de jogos. O cara, para ser campeão olímpico, agora vai precisar disputar 6 partidas ao invés de 8, porque agora são 3 grupos de 4 seleções, né, que se enfrentam entre si. Os 2 melhores de cada se classificam e os 2 melhores terceiro colocados. Vai ficar 8 para disputar as quartas de final. Pergunto a você, Daniel. Daniel, você gostou desse formato? Eu gostava mais do formato antigo, em partes, né? Vamos explicar. Gostava mais do formato com 2 grupos de 6, justamente por ter mais partidas, por ter mais jogos. Então, eu preferiria que eles mantessem pelo menos essa fórmula, né? Nesse caso de 2 grupos de 6, classificar os 4 primeiros e a partir daí quarto final, semifinal e final. O formato de Tóquio vai ser como é o futebol feminino. São 12 seleções também, 3 grupos com 4 seleções, classificam os 2 melhores e os 2 melhores terceiros, e a partir daí, partir das eliminatórias. A gente entende que a mudança do formato tem a ver com aquela questão do entrega-entrega, né, que estava acontecendo nas últimas Olimpíadas. O clássico, o caso mais emblemático aconteceu nos Jogos de Londres, e que a Espanha entregou. Vamos falar que entregou naquele jogo contra o Brasil, que a Espanha tirou o pé no último período, e aí para fugir de um confronto contra os Estados Unidos na semifinal. Isso aconteceu também nos Jogos do Rio também. Então, a gente entende que a mudança do formato foi nesse sentido, mas eu acho que eles poderiam seguir o exemplo do vôlei, da Federação Internacional de Vôlei. Manteve os 2 grupos com 6 seleções, né? Mas o primeiro e o quarto eles se enfrentam, e os segundos e terceiros colocados são sorteados. Com esse sorteio você pode cair em qualquer lugar da chave. Então eu se fosse a FIBA, eu manteria os 2 grupos de 6, mas adotaria o que a Federação Internacional de Vôlei fez. Então eu gostei em partes, né? Não gostei da mudança de 3 grupos de 4, mas eu entendi que essa mudança tem a ver para evitar uma entrega. Eu gostei dessa mudança por causa disso mesmo que você falou, né? De entrega. A Espanha estava sempre entregando a Mariola
desenrola para fugir dos Estados Unidos, então isso evita qualquer tipo de coisa, porque ainda vai ter sorteio ainda nas quartas de final, então não tem como você entregar, já que você não sabe, ou você vai ter que ser o primeiro do seu grupo, ou o melhor segundo colocado, para ver ali como é que você tem uma vantagem de pegar uma seleção mais fraca, não tem mais como escolher. Também tem um fato, né, parece que diminuiu os dias, porque também a FIBA quer ter um destaque também para o basquete 3x3, né, que vai estrear em Tóquio, então vai ter uns diazinhos para o basquete 3x3, que vai ser rapidinho também, só para não ficar eclipsado assim pelo basquete tradicional. Regis, você gostou do formato, novo formato do torneio de basquete? Cara, eu detestei, não gostei. Que não isso? Por quê? Cara, tipo assim, eu sou meio aquela coisa, assim, uma coisa que eu detesto na internet, aquele negócio, entre aspas, Nutella, entre aspas, raiz. E, assim, eu sou mais tradicional. O formato 2 grupos de 6 é muito melhor. Tudo bem, e a FIBA acho que devia ter adotado o mesmo formato de disputa do caso da Federação Internacional de Vôlei. Primeiro quarto, aí segundo, terceiro sorteia, e se quisesse embolar mais, o segundo, terceiro sorteio ia ser o outro sorteio para definir qual lado da chave iria cair. Que seria tipo aquela coisa, tudo bem, você quer aprontar? Pronto, mas tem 2 sorteios aí pra ti que vai te ferrar. Você pode se dar mal. Aí mais 3x4, né? Vai passar 2 terceiros colocados, isso é muito Copa do Mundo até 94. É entre nós. Eu não gostei, não. Eu acho muito invencionice. Pá. Tudo bem, a intenção é boa, como dizem. Gente com boa intenção, o inferno tá cheio. A Copa do Mundo de Futebol Feminino a fórmula é a Copa do Mundo de Futebol Masculino até 94. São 24 seleções e passa os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros. Tá? A Copa do Mundo de Futebol Feminino ainda é aquele modelo lá atrás. E você falou do basquete 3x3, realmente estava olhando aqui o calendário, no dia 25, que é o sábado, só tem o basquete 3x3. Então acho que eles devem ter pensado nisso. No primeiro dia de jogos oficial, né, pós-abertura, vamos dedicar esse dia exclusivamente para o basquete 3x3. Então acho que eles podem ter pensado nesse aspecto aí também. 3x3 vai cair no fabuloso horário de 10 da noite até meia-noite e meia, e também de 2 da manhã até 3h50. Maravilha. No primeiro dia 25. São jogos rápidos, né? Então vai ser. A TV, pelo menos americana, vai adorar essas transmissões aí. Mas 3x3. Mas essa questão será que a TV americana tem interesse no 3x3? Eu acho que não. No masculino, nos Estados Unidos até que é bom. No feminino, que não. Então, vai lá muito bem nos mundiais. Eu acho, não, assim, 3x3, pra mim, eu não acho necessário no programa olímpico 3x3. É mais aquela coisa, vamos botar esportes que são pra molecada, entre aspas, né, pros mais jovens, legal, agilidade, urbano. Mas o programa olímpico, bastante 3x3 não é necessário, não é indispensável. Foi colocado mesmo pra isso, pra atrair os mais jovens e urbanidade. É o mesmo caso do skate e do BMX Freestyle. Polêmica isso aí, cara. Mas a gente já discutiu lá no breakdance, lá, mais urbano, entendeu? Basquete 3x3 tem aquele de basquete de rua, né? Que é um basquete de rua elitizado, né? Exatamente. Digamos assim, né? Porque o basquete de rua é meio sem regras, meio... Quem viu o famoso filme da Sessão da Tarde, Homens Brancos Não Sabem Enterrar, sabe exatamente como é que é o basquete de rua verdadeiro, entendeu? Regras, né? Não há regras. Não há regras. Assim mesmo. Aliás, ótimo filme, cara. Recomendando em momento cinéfilo. Acho que ainda tá no Netflix lá, né? Homens Brancos Não Sabem Enterrar, se você não viu. Veja, creio que nosso assunto sobre o basquete se encerrou. Vamos falar sobre o próximo assunto aqui. E eu achei até interessante. As provas, né, vão acontecer praticamente 5 e 6 da manhã, né, por conta do calor intenso que faz em Tóquio nessa época, né, já está sendo esperado que vai ser aquele calor de rachar, umidade, que vai ser difícil para provas de longa distância, e então vai ter a prova da marcha atlética às 5h30 da manhã, maratona às 6 da manhã, né, maratona aquática vai ser 7h30 da manhã, né, se não me engano, mas eu creio que seja 7h30, 7. 7h30, maratona aquática é 7 horas. 7 horas, 7 horas, maratona. 7h30 é o triatlo.
7,5 triatlo, são provas de resistência, né? Começando bem cedo, assim, para não atrapalhar, né? Que vai ser bem no verão lá no Japão. O verão do japonês, pelo visto, dá uma castigada. O verão japonês mata, velho. Mas o japonês mata. E mata mesmo, sério. A temperatura lá, com umidade, é 40 graus no estalar de dedos. Pô, pra você ver. Em 64 não teve esse problema, porque em 64 os jogos de Tóquio, se não me engano, foi para setembro, lá para setembro, outubro. Aí já tava mais ou menos, né? Já tava outono e tal. Aí não teve problema. Mas agora, como o calendário esportivo mundial é mais apertado e abre só essa janela mesmo em janeiro, em fim de julho, começo de agosto para as Olimpíadas, o verão japonês, para você ver. Eu tava até, quando eu postei sobre o verão do Japão, a marcha atlética de 50 quilômetros começou 9h30 da manhã, horário daqui lá do Rio. Aí vai ser 5h30 lá em Tóquio. Vai ser tira a diferença. Eu tenho que ter noção que lá o calor pega e aquela coisa. Isso aí mesmo eu acho que foi uma medida boa para proteger os atletas, porque se botasse 9 da manhã, 8 da manhã, quando chegasse, por exemplo, a 50 quilômetros, a marcha que dura até quase 4 horas. Rapaz, chegar 11 da manhã, meio-dia, o povo tá tudo desmaiado lá. E nem aquele francês, vocês lembram do francês? Mas ele não ficou desmaiado, ele comeu aquela feijoada, né, antes. Francês foi uns problemas técnicos lá. E desmaiou também, e caiu. Além disso, ele caiu também. Foi o conjunto completo. Comeu uma feijoada. Sabe como é que é? Feijoada, quem não tá preparado, né? Acaba sentindo os efeitos depois, ainda mais quando ele vai fazer uma corrida que foi na prova de 20 ou foi na prova de 50 que ele fez isso? Prova de 50, né? Eu acho que foi 50 quilômetros. Eu acho, mas não tenho certeza não, mas eu acho que foi 50 quilômetros. Quase, salvo engano, foi 50. Eu também acho que foi, porque ele estava na liderança, né? Eu não lembro, eu vi a prova de 20 km, acompanhei, eu acho que eu não lembro disso não, foi na prova de 50. Foi o Johan Diniz, o marchador, Johan Diniz. Foi prova de 50 mesmo, foi prova de 50. Realmente... Ele estava liderando realmente a prova. Eu fiquei com pena dele, eu fiquei com muita pena dele, porque dor de barriga todo mundo já teve na vida, né? E o cara vai ter a dor de barriga logo ele tá liderando. E flagrado pelas câmeras quando a imagem caiu no Twitter, eu joguei a imagem, rapaz, RT pra tudo que é lado. Tenso. Regis botando a situação vergonhosa do cara, deixando mais vergonhosa ainda, jogando a público. Lamentável. No momento. Acontece, é notícia. É notícia, né? Notícia nojenta, né? Mas tudo bem. Então você já respondeu na minha pergunta que você acha que é uma boa medida para proteger, né, cara? Mas e os atletas aí? Como é que você acha que vão se preparar para fazer uma prova tão cedo? Vamos zoar o fuso horário todo, vão acordar cedo? O que você acha que você faria assim no lugar assim? Cara, olha, eu primeiro botava o despertador do celular umas 2 vezes, para não perder o horário em todo caso. Bota no soneca. Bota no soneca, exatamente. E também aquela coisa, né? Dormir cedo, porque você não pode vacilar, né? Que provavelmente vai ter que acordar o quê? Umas 3 da manhã, para ir para o lugar de treinamento. Aliás, só para constar, essa não é a prova que foi disputada mais cedo de uma Olimpíada. Nos Jogos de 1912, em Estocolmo, teve uma prova do contrarrelógio quase prova de estrada, que foi 312 quilômetros, que foi disputada às 2 da manhã. Parece que tira. Imagina um drama. Caramba, hein? Isso aí foi... Era o quê? 24 horas de Le Mans? Que era o dia inteiro? A São Silvestre, a corrida de São Silvestre antigamente não era à noite, né? Meia-noite, se não me engano? Começava acho que às 11h40, por aí 11h30, terminava perto de meia-noite. Era pra acabar meia-noite, era verdade. Antigamente era pra acabar meia-noite. Pois é, aí vai aquela coisa, né? Você tem que ficar acordado, tem que ficar atento, tem que dormir cedo, porque senão você perde a hora. Não sei que alguém da delegação fala, acorda e joga um balde de água fria na cabeça. Vai ter que ser por aí mesmo, porque vai ser tenso. Você, Daniel, aí, você acha também legal essa proteção aos atletas começando mais cedo? E o que você faria no lugar deles lá? Como é que faz para acordar cedo? Ou mantém um fuso horário diferente? Então, não, realmente, se o calor de Tóquio, né, durante essa época é tão intenso, visceral e prejudicial à saúde, eu acho que a saúde e integridade física dos atletas está em primeiro lugar, né? Por mais que comece no horário super cedo, mas
Mas se isso é para protegê-los, então que assim seja. Bom, realmente eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, então tem que ser despertador. E aquela coisa, para quem vai disputar, tem uma prova que é a de 50 quilômetros, é às 5h30 da manhã. Tá a mesma coisa da natação, só que bem mais cedo. A preparação, eles vão acordar bem antes, porque você acorda, aí tem um café, né? Você vai se alimentar, aí você vai fazer o aquecimento. Então, você praticamente vai dormir à tarde e noite, né? Para você já, a madrugada, você vai acordar à madrugada. Porque tem todo esse ritual, toda essa preparação antes, né? Ninguém acorda, se alimenta e já vai competir. Tem toda essa preparação. Agora fica até uma pergunta, eu não sei, porque na verdade a gente fica olhando, horários ruins, horários bons e tal. Eu fico imaginando que tem exigências, tem a questão do calor, então acaba sendo um quebra-cabeça, né? Para o COI montar essa grade de programação. Vocês falaram do calor, a gente até demos o exemplo de competições à noite aí. Eu não sei se aí, até perguntar para o Reis, né, que postou sobre isso, né, anteriormente. Não sei se a maratona e a marcha atlética poderiam ser competidas à noite, né? Fazer isso uma reorganização no calendário do atletismo. Será que não seria uma boa? Em vez de ser tão cedo, ser disputado à noite, porque aí à noite, né, não influi tanto no relógio biológico de cada atleta, não sei, aí fica a questão do calor. Será que à noite não impactaria tanto assim? Cara, eu acho que à noite vai ser improvável, porque tem a questão das finais do atletismo no Estádio Olímpico, né? Aí, aquela coisa, botar a final da maratona praticamente simultâneo com as finais olímpicas que estão ocorrendo no atletismo, fica meio, digamos, dividir o foco no mesmo esporte, valendo medalha em duas direções. Eu acho que não valeria muito a pena. Assim, mas aí no caso... entendo o que você está falando, entendi. Acho até melhor. O calendário, né? A ideia seria reorganizar o calendário para que realmente, eu pensei nisso também, para não chocar com as provas noturnas do atletismo. Você já viu o filme oficial dos Jogos de Roma? Já vi. Você já viu a maratona que a Beth Bikila ganhou de noite? Eu lembro, eu vi. Então, isso diz tudo. Poder pode. O negócio é o COI, aquela coisa, pode não chocar com o noturno, mas poder pode. Eu até acho melhor porque acordar muito cedo, realmente, para você competir é difícil, é complicado mesmo. Mesmo fusão do corpo e tal, que realmente tão cedo assim você acorda para treinar, não para competir. Até que noite até seja mais viável, mas provavelmente, penso eu, o qual pensou mais para não chocar com a noite do atletismo, ou as provas de lá, aí eu acho que não compensaria. Nesse caso, pro COI não seria inteligente. Aí tiveram que puxar no comecinho da manhã mesmo. E você falou de noite, né? Mas acho que o problema também seria iluminação, gastar luz, energia, essas coisas assim. Porque acho que a de 60, que o Regis falou, era por tochas ainda, né? Tinha todo um caminho guiado por tochas. Então, foi maravilhoso. Você vê o filme oficial de Roma, a prova da maratona, cara, é de uma beleza singular. Então eles não vão querer usar a tocha, não vão querer a iluminação para não gastar muita energia, né? Porque vai ter que ser uma iluminação boa, né? Lá em Roma, lá em Tóquio, tem cheio de Pokémon, pega um Charizard da vida e bota para cuspir fogo. Pensei que você ia falar, usar os Pokémons elétricos, né? Para economizar energia também, pode ser. Eu me inspirei na tocha, né? Na tocha. Chamar o Pikachu, né? Pikachu, gerador, aí ele manda um choque no gerador, aí acende todas as luzes, pode ser também. É viável. Mas eu acrescentando vocês aí, eu imagino como é que deve ser o planejamento desses esportes aí para poder funcionar nesse horário, né, cara? 5h30 da manhã começar uma prova de marcha atlética, né, cara? É um esporte dificílimo, né? Marcha atlética não pode tirar o pé do chão, né? Dependendo não pode tirar os dois pés no chão ao mesmo tempo. Então, pra gente que é 5h30 da tarde, quem imaginava, né? Quem imaginava lá atrás que a gente ia ver uma prova de Olimpíada em Tóquio pela tarde aqui. Olha que vai ser ótimo pra gente pra isso. Mas pro cara lá do treinamento vai ser brabo. A aclimatação, chegar vai ser bem difícil. Vamos falar agora de outro assunto que também achei bem interessante, né, que boa parte dos esportes coletivos, né, vai ter uma inversão, né, até uma inversão histórica, né, que sempre acaba tendo a maioria dos esportes a final feminina e depois a final masculina, e em Tóquio vamos ter bastante esportes com a final masculina primeiro e a feminina depois, né. Tem o basquete já citado, né, vai ter a final masculina vai ser antes da decisão do terceiro lugar, e no dia seguinte vai ter a final feminina, vai ter handball
handball, hóquei na grama, rugby, vôlei. Até eu tava olhando rapidamente antes de começar aqui o podcast, a tênis, né? As duplas masculinas também vai ser primeiro, as duplas femininas vai ser no último dia. Então é uma mudança até interessante, né, Daniel? O que você acha aí dessa mudança? Não faz muita diferença, assim, digamos assim, mas tem toda aquela relevância, né, de ser o último evento daquele esporte ser o evento feminino, né? Isso, não, eu achei legal, achei muito, é curioso, né? Na verdade, até no basquete que você citou, não é a primeira vez, né? Em Atlanta, que a final foi Estados Unidos e Brasil, a final feminina foi por último, né? Foi no último dia. Então, no caso do basquete até não é novidade, mas para os outros esportes são. Eu achei legal, achei interessante, vai ser legal. No caso do tênis, até alguns Grand Slams, as duplas femininas são no último dia, né? As duplas masculinas são no sábado e as femininas são no domingo. Mas em Olimpíada, eu achei legal, até pela questão, né? Porque o último dia é o Grand Finale e os esportes coletivos são todos masculinos. Então, ainda mais que agora você tá naquela preocupação, né? De igualdade entre homens e mulheres, né? No tratamento, e isso até futuramente a gente vai até debater sobre isso, né? Sobre esporte masculino e feminino. Eu achei legal para dar essa importância para as mulheres, para as atletas, né? Então eu gostei dessa novidade. Ed, gostou também dessa mudança, da relevância aí para os esportes coletivos, encerrando com a final feminina? Cara, eu curti, achei uma boa. Achei uma ótima ideia, aquela coisa, novidade, né? Poxa, se o COI sempre buscou a questão da igualdade de gênero, né? Igualando tanto os eventos mulheres e homens, na medida do possível, claro. E essa mudança do femininos. Estou até vendo aqui, né, no calendário, no último dia 9, tem final feminino do basquete, a final feminino do vôlei, a final feminino do handball. A única final masculina de esportes aquáticos, de esportes coletivos, é o polo aquático, que vai ser até também o último evento da ICE. Diferente, né, que no Rio de Janeiro, o último evento foi o basquete, né? Foi o basquete masculino que encerrou os eventos esportivos, antes da semana de abertura, de encerramento, e agora vai ser o polo, que vai ser o último evento que vai fechar com chave de ouro e iniciar a nossa depressão 2020, já pensando em Paris, porque é aquela coisa, né? Quando acabam os eventos esportivos, prepara o sorvete, prepara a Alba-Chef da Celine Dion ou da Sheryl Crow, depende da versão que você gostar mais, e vamos começar a chorar, mas não vamos pensar nisso agora. Tá cedo pra pensar nisso agora, mas é interessante que você falou, o último evento ser o polo aquático, né? Eu acho que nunca teve, né? Não sei, tem só se for as Olimpíadas bem mais antigas, se o último evento foi do polo aquático. Em Londres foi o pentatlo moderno, até foi o bronze da Yanni Marques. Isso, eu lembro. Aí a gente fica, quem vai ser o primeiro a ganhar a medalha de ouro, quem vai ser o último a ganhar a medalha de ouro, né? O último país. O último vai ser o polo aquático. O primeiro, acho que em Tóquio vai ser o mesmo de 2016. O tiro. Né? Tradicionalmente tem sido, né, o tiro nos últimos jogos tem sido o tiro da primeira medalha. Então o último aí, os candidatos, Sérvia, Croácia, galera ali aí do leste europeu. Então tem o rifle de 10 metros feminino e a pistola de 10 metros masculino, que são as finais dos primeiros finais. Aí, ainda no primeiro dia 25, tem até a prova de estrada masculina, afinal, né? Tem levantamento de doping, quer dizer, levantamento de peso 49 quilos feminino. Tem o tiro com arco, equipes mistas. Coreia do Sul. Com certeza. Tem o judô, 48 e 60 quilos, feminino, masculino. Tem esgrima, espada feminina e sabre masculino. Tem o taekwondo, 49 quilos feminino e 58 masculino. E essas são as medalhas do primeiro dia. Quer dizer, abre com tiro, como normalmente faz, e dessa vez vai terminar com polo aquático masculino. Até você falou uma novidade aí, né? Que o taekwondo normalmente eram nos últimos dias. Exatamente. Tanto que até a medalha do Maicon Siqueira, né? Que foi no mesmo dia do futebol masculino. Foi no sábado. Foi no sábado, foi questão de uma hora depois, eu acho. Que acho que tava todas as atenções estavam voltadas pro futebol. E ele ali ganhou, acho que só a gente mesmo, que é fissurado, e outros fissurados, que viram. Mas o taekwondo agora veio para os primeiros dias, né? Que antigamente eram nos últimos dias. Então é uma outra novidade isso. É bem interessante mesmo. E essa medalha do Michael foi bem legal. Eu sempre gosto de medalhas daquela que a gente não tá esperando, né? E no caso do Michael foi aquela que veio, caraca, bronze. Pô, legal. Sempre tem uma. Em 2012 também foi aquela medalha que não estava na conta de ninguém. Ou
pouca gente. Tinha chance, a gente sabia que tinha chance, mas não era aquela que. Porra, tá lá. 2008 teve o bronze da Falavinha, no Taekwondo também. Essa também tinha chance, embora ela tinha sido. Ela tinha sido ela foi campeã mundial, né? Então ela já estava ali cotada, né, para ganhar medalha. Aí já um tema já para o futuro Surtocast, vamos relembrar medalhas improváveis do Brasil aí. Já dei outra ideia aí, ó. Se você gostou da ideia, você ouviu, já pode falar aí, ó. Gostei da ideia. Podem fazer. Vai sendo um podcast mais reunião de pauta, né? Que a gente já tá sugerindo outras. Mas é o que a gente vai discutir mesmo daqui pra frente, ó. Só pra contar também, tem novidade, por exemplo, normalmente o futebol que começa antes, né? Da abertura, né? Só que dessa vez em Tóquio vai ter o softball no dia 22 e no dia 23. E no dia da abertura, normalmente, tem só o tiro com arco. E também vai ter o remo. O tiro com arco a rodada de ranqueamento, né? Ranking round. Aí eu me lembro, no Twitter, o pessoal reclamando, por que não passa ranqueamento? O pessoal não quer mostrar. Aí eu comentei, não, é porque realmente o ranking round nunca tem transmissão. Não mostra, nunca teve. Em Londres não teve, no outro também não teve, nunca teve. O pessoal quer ver tanta coisa que quando falta um aí. Realmente é estranho não passar o ranking round, mas não transmite o ranking round. O pessoal fica tão coisa que quer ver até o paro ímpar lá na abertura lá dos jogos. É assim mesmo. Não sei como é que é. Faz parte. Pois é, então a gente já tá. Esse assunto rendeu bem, foi legal aqui, mas estamos chegando ao final. Mais um Surtocast, né? E vamos com as considerações finais aqui dos nossos integrantes, né? Vou chamar você primeiro, Daniel. Suas considerações finais, né? Sobre o calendário. Se quiser falar mais alguma coisa aí, o espaço é seu. Acho que a gente falou tudo que foi necessário, né? Pelo menos nesse primeiro momento, que agora a gente tem basicamente, como a gente falou no início, a tabela básica, né? Depois, em algumas competições, natação, atletismo, que vai ter o detalhamento de cada prova, né? A gente fica agora na expectativa, né? Já saiu os horários, já tem mais ou menos noção de que quando vai ser cada competição, o horário e tal. Algumas novidades boas, outras nem tanto. Mas é isso aí mesmo, toda Olimpíada tem novidades boas e ruins, faz parte. Então, um abraço a todos e até a próxima. Regis Silva, seu destaque final, mais um comentário adicional, fique à vontade. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde para quem ouviu agora, e enfim, vamos ver, né, galera? Já temos, digamos, o básico dos horários, agora vamos esperar a classificação das seleções e tal, como vai ser organizado, esportes coletivos, as próprias individuais, saber quem vai ser o quê, e também, claro, já aquele frição, né? Poxa vida, tá chegando, já vou me organizar. E o conselho que eu dou, prepare energético ou café, porque sabemos, vão ser madrugadas movimentadas e, claro, inesquecíveis para todos nós. Madrugadas, fim de noite e começo de manhã. Falou! É isso aí, mais um Surtocast terminado, né? Agradecer a vocês por mais um Surtocast, pela paciência, por ter aturado, por ter ouvido, e quiser saber de qualquer notícia do mundo olímpico, acesse www.surtoolímpico.com.br. Sigam a gente nas redes sociais, @surtoolímpico. A gente está no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube, no Spotify, tudo que é rede social, a gente está lá. Se tiver mais, a gente vai estar lá também em breve, quando surgir mais uma aí. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Daqui a 15 dias estamos de volta com mais um Surtocast. Um grande abraço para você. Valeu!